Várias pessoas me perguntaram o seguinte: Fábio, de vez em quando eu assisto as lives, assisto seus vídeos, eu fico com raiva e desligo o vídeo. Raiva, me dá uma raiva, eu não consigo assistir. E o consciente já dá aquela rejeitada forte. Então essa raiva que você sente. Isso não é verdade, isso é um absurdo. Aí você fala assim: isso vai contra tudo que eu aprendi, o que eu acredito, eu estou errado. E rejeita isso. Mas depois de um tempo, eu volto, insisto tal, e essa raiva passa. Essa raiva passa e eu consigo assistir. Várias pessoas me falaram isso e me perguntaram por que isso acontece. Eu achei divertidíssimo. Por que isso acontece? Eu vou te falar por que isso acontece. Tem dois motivos, tá bom, gente? Pessoal, tudo bem? E mais uma vez eu desculpo pelo óculos escuro, mas o sol está na minha cara. Eu estou aqui nesse lugar fascinante, um negócio meio, não sei se vocês assistiram Breaking Bad, aquela série. Estou no meio do deserto de Mojave, fazendo um trekking, fazendo uma caminhada aqui às 7 horas da manhã, mas o sol já está pegando. O deserto de Mojave fica nos Estados Unidos. Estou perto da cidade de Coachella. Para quem gosta de rock, festival de música, já deve ter escutado sobre Coachella. Fiz uma parada aqui no meu trekking para responder algumas perguntas para vocês, tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta que eu tenho aqui, tem muito bicho aqui, tá um negócio louco. Aliás, quando eu entrei aqui, só tem eu aqui, são 7 horas da manhã, né? E quando eu entrei tinha um guardinha na porta ali que tava saindo, que o parque tava abrindo e... e ele falou assim pra mim: só tem você aqui na trilha, vai ser o primeiro, só tem eu mesmo, né? Tá um negócio aqui sensacional. E ele falou assim: olha, só toma cuidado com cobra, tá? Que tem bastante cobra aqui. Então eu falei: não, os reptilianos são tudo parceiro, não tem problema. Mas aqui, cada barulho que eu escuto aqui, eu confesso pra vocês que eu dou uma apertadinha no passo. Tem umas partes da trilha que aqui perto tem um oásis, né? Aliás, eu vou virar aqui pra vocês poderem ver. Olha só, aqui atrás tem um oásis, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, cheio de árvores no meio do deserto. E isso é um oásis onde tem água subterrânea, né? Para as árvores e plantas poderem nascer, enfim, tudo mais. A primeira pergunta que eu separei hoje é do Luiz Fernando. O Luiz Fernando me mandou um e-mail perguntando sobre as pedras, né? Existem muitas pedras. Ele disse assim: tem pedra para tudo, né? Pedra para dor de barriga, pedra para melhorar a conexão de não sei o quê, pedra disso, pedra aquilo. E ele me pergunta: Fábio, você acha que as pedras realmente resolvem alguma coisa ou é um efeito placebo? Bom, a primeira coisa que eu gostaria, antes de responder a pergunta objetivamente, eu gostaria de rever algumas coisas. Primeiro o seguinte, gente, nós dependemos somente de nós mesmos para co-criar, ou seja, criar problema ou resolver os problemas por nós mesmos, tá bom? De vez em quando a coisa está tão preta que a gente precisa de ajuda de fora, né? Ou então de vez em quando a gente não tem a condição de ter um raciocínio lógico, ou então não tem as memórias galácticas, a gente realmente precisa da nossa família galáctica para ajudar a gente nessa busca. Partindo desse pressuposto de que precisamos de nós mesmos só, nós mesmos co-criamos o nosso destino, nós mesmos co-criamos os problemas e as soluções para a nossa vida, a resposta mais curta sobre as pedras é: você precisa de pedra? Não, você não precisa de pedra, tá bom? As pedras, como outros elementos, como as plantas, os devas da natureza, né, os elementais, não é que nós precisamos, né? É interessante em alguns momentos utilizar isso, né? Então é o seguinte: nós precisamos de banhos de ervas, por exemplo. Nós precisamos por causa da realidade que nós vivemos, mas na teoria nós conseguiríamos, com o nosso reto viver, reto pensar, reto agir, não precisar dessa ajuda. Mas essa ajuda, ela é muito bem-vinda, né, da natureza. E a pedra é um reino, né, o reino mineral, um dos 3 reinos da natureza: o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Animal, nós estamos aqui. O vegetal, essas plantas maravilhosas que estão aqui do lado. E o mineral são as pedras. São seres vivos também, né? São consciências coletivas que também podem ajudar a gente no caminho, né? Então essa resposta para mim é sim e não, né? Desculpa complicar um pouco, mas é assim: precisamos delas? Bom, se a gente conseguisse cuidar de nós mesmos, não. A gente realmente teria essa condição de cuidar de si mesmo, mas como a gente não consegue, essa ajuda é muito bem-vinda, a gente precisa agradecer. E o reino mineral, como o vegetal e como o animal, também pode nos ajudar nessa caminhada, né?
E a gente tem que agradecer muito todas essas consciências coletivas que nos ajudam todos os dias e nos ajudam sempre nessa nossa caminhada, não é verdade? Agora, o que eu acho um pouco de exagero, e é uma opinião do Fábio, é essa quantidade de pedras que resolvem tudo. É pedra para dor de barriga, pedra para unha encravada, pedra para calvície, né? Você vê que para mim não resolveu muito. Aí já começa a me complicar um pouco, tá bom? Eu acho assim, tudo é frequência, né? Mais uma vez. As plantas resolvem... Por que uma planta resolve isso, outra planta resolve? Porque ela tem uma frequência específica. A pedra é a mesma coisa. Por que uma pedra é bom para isso, uma pedra é bom para aquilo? Porque ela tem uma certa frequência. Então aquela frequência, ela reverbera, ela te ajuda em algum problema que você está tendo. Ela pode amplificar uma certa frequência dentro da sua casa ou no seu corpo, quando colocada num chakra e tudo mais. Então, a resposta é sim e não. Tá bom, Luiz? Espero que tenha te ajudado, tá bom? A segunda pergunta é do Vitor. Ele fala: Fábio, como é que ocorre o download de informações? Download de informações, de repente se eu andar um pouquinho aqui melhora, né? Como ficam os downloads de informações? Meu querido Vitor. Primeiro é o seguinte, os downloads de informações, eles ocorrem, tá bom? Conforme a gente vai lendo algum livro, ou então quando a gente medita, ou então existe N formas da gente ter esse download de informações, né? Vou deixar o oásis de fundo agora para vocês. O problema é que, não o problema, mas o segredo de tudo isso é que a gente pode fazer o download de qualquer tipo de informação, certo? Qualquer tipo de informação do universo, inclusive dos registros akáshicos, né? Que são aqueles registros que é mais ou menos tudo o que acontece na nossa vida, de todo mundo que está na Terra, de todo mundo que está no universo, é gravado num HD universal, digamos assim. A gente pode ter acesso a essa informação, não é verdade? E fazer download de informações. Essa informação que você fez um download, por exemplo, eu quero falar russo, então eu vou lá e faço um download de como falar russo e agora eu estou com todas as informações na minha cabeça. Você não vai acordar no dia seguinte e falar russo fluentemente, não é assim que funciona. Essa informação está no seu campo astral, essa informação está ainda holográfica, entre aspas, né? Ela está pronta para rodar, mas ela não consegue, pensando num computador, por exemplo, você ainda não tem o programinha para rodar essa informação, né? Aquela memória está lá, aquela informação está lá, mas você não tem esse programa para executar. Como a gente faz para ter esse programa para executar? Estudando. Então, por exemplo, se eu fiz um download de uma informação de como falar russo, e isso vale para qualquer coisa, gente, meditação, informação galáctica, informação não sei o quê, essa informação só vai se tornar disponível para o nosso consciente, disponível para a nossa vida aqui na Terra agora, se a gente estudar sobre isso. Por isso a importância de estudar, não só de fazer o download da informação. Então, a partir do momento que eu começo a estudar russo, eu começo a frequentar as aulas de russo, eu começo a praticar o russo, aquilo vai vindo com maior facilidade, com maior rapidez, eu vou aprendendo mais rápido e algumas vezes a gente tem aquela sensação de, nossa, eu acho que eu já vi isso em algum lugar, né? Isso aqui eu já sabia, mas como eu já sabia se eu nunca estudei e tudo mais? Então, esses são os downloads se abrindo. Então, quando você lê um livro, quando você vê um documentário, quando você está aqui na live assistindo, ou quando você está aqui nas rapidinhas, eu respondo alguma coisa. Por isso que eu digo, qualquer segundo aqui é importante para dar aquele clique na sua cabeça. O clique é isso, o clique é o download de informações que acaba ficando disponível para você aqui conscientemente, tá bom? Não é legal isso? Última pergunta, várias pessoas me falaram isso e me perguntaram por que isso acontece, eu achei divertidíssimo. As pessoas falaram assim, deixa eu andar mais um pouquinho, só tomar cuidado para não cair aqui, porque tô numa areia aqui que ia ser legal aqui, né, fazer um negócio caindo. Eu posto, se eu cair eu posto, tá? Várias pessoas me perguntaram o seguinte, Fábio, de vez em quando eu assisto as lives, assisto seus vídeos, eu fico com raiva e desligo o vídeo. Raiva, me dá uma raiva, eu não consigo assistir. Mas depois de um tempo, eu volto, insisto tal, e essa raiva passa. Essa raiva passa e eu consigo assistir. E essa raiva depois passa. Depois de um tempo passa. Por que isso acontece, né? Eu vou te falar por que isso acontece. Tem dois motivos, tá bom, gente? O primeiro motivo, e esses motivos estão intercalados, não quer dizer que esses motivos estão separados. O primeiro motivo é físico, é mental, tá bom? O nosso subconsciente, ele está sempre procurando informações e coisas que afirmam aquilo que a gente já acredita. E tudo que é
E tudo que a gente não acredita, o que é contra a nossa crença, o que é muito radical, ele rejeita. E o consciente já dá aquela rejeitada forte. Então essa raiva que você sente. Isso não é verdade, isso é um absurdo. Você fala assim, oh, isso vai contra tudo que eu aprendi, o que eu acredito, eu estou errado. Gá! E rejeita isso, né? Isso é normal. Se você der uma insistida, se você pesquisar, se você estiver consciente dessa reação, respirar fundo. Eu não posso respirar muito fundo aqui, que tem mosquito pra caramba. E voltar a estudar e insistir um pouco, você pode ser convencido. O seu subconsciente pode ser convencido de que aquilo realmente existe. A outra razão é espiritual, não é verdade? A gente está vibrando numa certa frequência, a gente tem companhias, né? A gente tem seres que nos acompanham, que não estão muito afim que você tenha esse despertar, né? E aí no momento que você escuta uma informação dessa que vai te despertar, que vai ajudar você a sair disso, vai acabar a mamata deles, eles vão parar de sugar a sua energia, né? Toda aquela facilidade que eles têm, né? Você fuma, você bebe, você faz as coisas que você faz no dia a dia, que eles gostam tanto, não é verdade? Acabou a mamata. Então eles falam, não, de jeito nenhum, que isso, ó, aqui ó, não, que absurdo, tal, larga isso. Por isso que quando você insiste e começa a mudar um pouco o seu comportamento, você muda de frequência. Mudando de frequência, passa a não ressoar mais com esses seres e eles vão embora. O físico não é separado do espiritual, tá bom, gente? Essas coisas acontecem juntas, né? Não são duas coisas separadas. Uma coisa depende da outra. O mental, essa parte do consciente, o consciente que eu estava explicando para vocês, é o que ressoa a frequência pro espiritual, né? Então uma coisa sim tem a ver com a outra. E é por isso que é muito, muito, muito comum, gente. Você que quando vê um vídeo meu ou de qualquer outra pessoa sente raiva, desliga e tudo mais, fala, isso é um absurdo, nossa senhora. Fique tranquilo, você não está sozinho, você não está sozinha. É muito comum que isso aconteça. E é assim mesmo que funciona, gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar minha caminhada aqui fugindo das cobras. E agradeço muito pela audiência mais uma vez e o carinho de vocês, tá bom, gente? Beijo pra vocês, um abraço, até mais. Tchau, tchau, gente.